Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Patrick, tá? Sou coordenador do Núcleo Regional de Jovens Líderes. É, Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial Fernando, que está como nosso mediador, a Milena, que é recém-eleita, como coordenadora do núcleo, né? O Léo Macedo, que está como nosso participante aqui, Lídia. Aparecido ou Cido, como você prefere? Pode ser Cido, não tem problema. Cido e Robson, nossos candidatos ao Conselho Administrativo Nacional. Em primeira mão, o Ian, ele logo logo vai entrar na reunião junto com a gente, tá? Acesse por motivos pessoais, acredito que não vai conseguir, tá? Mas ela manda um abraço, um beijo e agradece muito a oportunidade de todos estarem aqui nesse momento. Fê, agora são todos seus. Boa noite a todos. Obrigado, Patrick, Noite. obrigado, pessoal aí do Núcleo, por ter me chamado e me convidado, certo? Gostaria de dar boa noite aqui, chefe Robson, chefe Lídia, chefe Cido, né? É, Só gostaria de relembrar, chefe Robson do Quarupi, chefe Cido do Caamirá, é isso? E chefe Lídia do Falcão Peregrino. Ah, Bom, como me foi passado, algumas perguntas já foram mandadas previamente, né? Caso as pessoas presentes aqui na reunião também tenham alguma pergunta, podem ou levantar a mão, né, para reservar seu lugar aí na sala, ou mandar pelo nosso chat, que o Patrick vai ficar vai ficar no controle. Bom, só não sei quem é que vai ficar no controle do tempo, Patrick. Sou eu mesmo? Ou eu não te escuto, Patrick. Eu posso deixar aberto aqui no celular o temporizador, e aí o tempo que você estipular para cada um, a gente Bom, mantém. eu acredito que, assim, a primeira vez que eu participo dessa reunião desse estilo, eu acredito que acho que 6 minutos para cada resposta é de bom tamanho. Não sei, 6 minutos por mim. chefe. Acredito que assim, chefe Robson, que é um pouco mais experiente nessa parte. Tô na mão de vocês, bicho. O que vocês falarem para fazer, tamo junto. Você acha que Vocês que 6 minutos acho que é bom, né? Para a gente poder desenvolver um raciocínio e respostas, certo? Então, o que vocês determinarem, me enquadro e aceito e acato. ok, obrigado. Então, 6 minutos é o tempo. Acredito que fique mais equalizado, não sei. Bom, perdão aí pela bagunça, pessoal, é a primeira vez que eu participo assim de algo do tipo. Bom, a primeira pergunta que nos aparece aqui foi mandada pelo Rafael Rogero, tá? Ele pergunta qual que é a visão de vocês, né, sobre a recente movimentação da RNJL, né, com a regulamentação dos processos de deliberação secretos do Conselho de Administração Nacional. Ele gostaria de saber se vocês concordam com esse sigilo irrestrito vigente na atual legislação ou se vocês defendem, alguma regulamentação. Acredito que possamos começar com a chefe Lídia. Podemos começar. Então, eu não vou falar 6 minutos, tá? Eu sou super rápida. Eu acho que assim, o espaço para o jovem tem que ser sempre aberto. Ele tem que ter participação em tudo. Eu sou super favorável à intergeracionalidade, não só
os mais experientes, né, estar de um lado e os jovens do outro, e os meia-idade no centro. Eu acho que a comunicação de intergeracionalidade com transparência é muito importante. Para que você fazer as coisas veladas, se a gente pode fazer, construir um mundo melhor, construir uma conversa melhor, um diálogo intergeracional, né? Porque muitas vezes a gente tem essa questão, né? Ah, o velho, a pessoa. Eu já sou uma pessoa idosa, tá, gente? Eu tenho 65 anos, né? Então, mas eu ouço muito jovem, porque eu acho que os jovens têm muita coisa para trazer, para compartilhar. Eu trabalho na Universidade de São Paulo com jovens, né? E com os idosos também. Mas eu acho que assim. Eu acho que a gente tem que ter essa escuta, sim, essa participação transparente, nada fechado, sempre aberto, para poder abrir o canal de comunicação e ter uma possibilidade de que a gente possa construir políticas ou documentos ou conversas, enfim, resoluções, principalmente para nós três que estamos aqui nos candidatando para o CAM, ter essa visão, né, de ter essa, como é que eu posso dizer, essa visão aberta e nada escondido. Eu acho que todo mundo tem que participar, todos têm que ter a voz, né, tem que ter a possibilidade de colocar seus pontos de vista e para a gente poder construir um mundo melhor do movimento escoteiro, né? Eu acho que o meu sentido é isso, não tem que fazer nada fechado e sim aberto. A gente tem que construir juntos, né, todas as políticas, todos os documentos dessa instituição de forma aberta. É isso. Certo, obrigado, chefe. Acho que podemos já passar para o chefe Cido, chefe Aparecido Duarte. Então, agora, repete a pergunta para mim, Fernando, só para entender. Claro. O Rafael, gostaria de saber se vocês concordam com esse sigilo irrestrito que está vigente na legislação ou se vocês defendem alguma regulamentação. Tá. O que seria o porquê do sigilo? Né? Acho que a primeira coisa que tem que saber é o porquê, né? Existem coisas que você não pode sair falando sem saber, sem ter uma defesa, sem ter uma argumentação forte. Eu não entendo se é por esse caminho. Concordo com o que a Lídia falou, acho que tudo é aberto. O movimento escoteiro é aberto. Existem situações que vão ficar em sigilo por causa de algum motivo. Né? Qual é esse motivo? É que a gente precisa saber. Né? Se é uma coisa que está sendo analisada, pesquisada, sendo ainda formatada para depois se conversar. Né? Então, eu não tenho nada contra, mas precisa entender o porquê do momento. É o que eu vejo, se é o que eu entendi da pergunta. Né? Acho que não existe nada feito debaixo do pano. Quando você faz uma coisa debaixo do pano, significa que você está escondendo, está querendo usar de má fé. Né? Não é por aí. Não tenho como diz ali, não vou falar 6 minutos também, que acho que não tem necessidade. Mas eu entendo é isso. Né? Depende da situação. A gente sabe que existem coisas que tem que correr na parte sigilosa, por quê? Está se pensando, está se levantando os dados, as informações, para depois levar na mais concreta possível, que é o que não acontece muito no movimento escoteiro. Muita coisa às vezes surge, sai sem embasamento nenhum, né? Sai jogado, não sei de onde apareceu, ninguém nunca sabe, você já viu aquele ditado, né? Filho de pai feio ninguém acha, né? Então eu vejo por aí, tá bom? Fernando. Ok, obrigado, chefe. E aí gostaria então agora de passar para o chefe Robson, para ele poder responder. Bom, pessoal, boa noite. Espero não usar os 6 minutos também. Eu li a carta, né, na postagem que foi feita sobre isso, né? E assim, primeiro que eu acho que é importante a gente saber e conhecer a instituição, né? Então, no regulamento interno do Conselho, existe a discriminação exatamente do que se impõe enquanto sigilo, enquanto reunião fechada do Conselho, tá? E ali está descrito o que se impõe enquanto reunião fechada. Então, primeiro, matéria disciplinar é reunião fechada, tá? E aí é importante a gente ter uma reflexão, tá? Eu vou dividir minha resposta em duas partes. Primeiro, justificar o que é uma reunião fechada, para que as pessoas tenham conhecimento, e depois colocar
posicionamento a respeito. Então, uma reflexão muito leve, né? O CAN, Conselho de Administração Nacional, é instância recursal, última instância recursal. De acordo com a 822, que revisa o regulamento disciplinar da instituição, mantém o CAN enquanto última instância recursal. Então, qualquer PAD, qualquer processo administrativo disciplinar, a pessoa foi lá, falou alguma coisa, tal, abriu o processo na unidade local, isso vai para a Comissão de Ética Regional, cabe recurso, vai para a Comissão de Ética Nacional, cabe recurso, né, passa pela DEM, depois vai para o CAN. Então, se é feita a admissibilidade e ainda cabe recurso, não existe decisão final. Então, é um processo. O ônus da prova sempre cabe a quem acusa, certo? Isso é uma básica do direito, né? Eu não sou da área de direito, né? Mas o ônus da prova cabe a quem acusa. Só que, pessoal, a gente sabe muito bem como a coisa funciona. A gente vai expor uma questão disciplinar, expor um processo, sem que haja um parecer final. As pessoas podem já cometer seus pré-julgamentos, seus pré-juízos. Então, isso se salvaguarda. Isso não é uma decisão dos escoteiros do Brasil, isso aí tem regramento dentro de Código Civil e tudo mais, né? A garantia, a ampla defesa, sigilo de dados e tudo mais. Então, sim, isso é regrado pelo regulamento do Conselho. Outra coisa que é colocada lá é que, no próprio regulamento, é que as decisões que ainda se tratam de um momento, né, incipiente de estudo, também são guardados a reuniões fechadas, né? Nós tivemos uma experiência interessante aqui no escotismo paulista, onde, quando estava fazendo a transição do antigo programa escoteiro, programa de jovens, São Paulo ia apresentar uma contraproposta para o nível nacional. E foram distribuídos uns caderninhos de como seria a proposta que São Paulo apresentaria ao nível nacional. Teve gente que pegou o caderninho e aplicou, falou, isso aqui está valendo já, né? Então, às vezes, o tratamento, ainda no âmbito do conselho, e um conselho, não é só a UIB que tem conselho de administração nacional, as grandes empresas possuem seus conselhos de administração, alguns órgãos públicos e autarquias possuem seus órgãos de administração, e aí a questão do conselho, muitas vezes, lhe cabe somente a esse órgão, quer na empresa, quer na autarquia, quer na instituição do terceiro setor. Então, é importante que haja transparência, sim. É importante que haja, por exemplo, a publicidade do que vai ser discutido na sessão fechada, para que isso não seja surpresa. Isso é uma coisa que eu acho que é possível de ser feito, né? Da mesma forma que tem lá a pauta da reunião aberta, é possível que seja dito, olha, em sessão fechada será discutido isso, né? Agora, tem algumas questões que a abertura não depende das pessoas que lá estão no conselho, dependem de regramentos acima. Então, eu acredito sim que é possível caminhar por um processo de transparência dos assuntos, mas entender que muitas vezes o próprio assunto incorre na segurança das pessoas que estão envolvidas ou do próprio processo que está envolvido, né? Então, cabe sim uma responsabilidade também sobre isso. Ok? Para que não fique dúvida, eu acho que é importante que haja abertura daquilo que pode ser aberto. O que não pode ser é surpresa para todo mundo. A pauta pode ser divulgada, o resultado da pauta não, né? Algumas coisas são protegidas e salvaguardadas por legislação. Tá certo. Obrigado, chefe. Bom, partindo para a nossa próxima questão, pergunta da Milena Gonçalves, né? A pergunta para os 3 candidatos. Como você planeja garantir, né, que as condições dos escoteiros do Brasil, que as decisões, vou reformular, perdão, me embolei aqui. Como você planeja garantir que as decisões nos escoteiros do Brasil possuam mais participação juvenil? E quais são as expectativas em trabalhar com os jovens líderes representantes da rede no CAN? Acho que agora eu vou fazer a ordem inversa. Acho que podemos começar com o chefe Robson e analisamos a chefe Lídia. Você me avisa do tempo, Fer, por favor? Quando estiver chegando perto, você fala, vai fazer o sinal. Claro. Tá bom. Bom, vamos lá. É uma pergunta simples, no entanto complexa,
né? Simples porque a resposta é, vou fazer como eu fiz no primeiro mandato, né? Garantindo o diálogo e levando, se necessário, o jovem até a plenária do CAN, né? Se você analisar as atas, Milena, anteriores, que outro conselheiro levou uma pioneira para falar e defender o seu projeto dentro da plenária do CAN, pedindo ponto de pauta e abrindo o espaço, né? Não teve, fui eu, né? Quando uma mestre pioneira me procurou, preocupada com o regramento sobre para conceder o certificado de autorização de funcionamento para a unidade local, justificando, olha, uma seção autônoma do ramo pioneiro não atinge esse número mínimo. Até quando eu vou ter que ficar me equiparando às demais em termos de quantidade de pessoas? E aí nós conseguimos, falou, não, peraí, mas como assim? Me explica. Aí ela explicou, a preocupação era de uma pioneira que estava prestes a concluir sua insígnia de BP. Ela fez um estudo e falou, não é comigo que você tem que falar, nós vamos levar isso para o conselho vai mudar. E o conselho mudou isso. Tá? O conselho mudou isso. Quem vai para a plenária do conselho defender que Libras tem uma sintaxe própria e, portanto, deveria ser garantido a insígnia de línguas, para inclusive reconhecer e fortalecer o processo de engajamento dos escoteiros no Brasil, junto às iniciativas de inclusão, foi um jovem, um sênior, fluente em Libras, que foi lá, junto com Sonsini, também jovem, junto com outros movimentos que estavam dentro das equipes regionais de diversidade e inclusão do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, é a partir desse diálogo, que não é só garantir processo, é levar, se possível, as propostas que são execuíveis, que são coerentes e que são planejadas para dentro da plenária do Conselho, através do próprio jovem tendo voz, e não é dando voz, né? Porque o protagonismo a gente constrói, e foram jovens que construíram esse protagonismo. Então, a resposta é essa. Eu digo que é complexa porque cabem essas explicações. Eu participei ativamente da Comissão Permanente de Envolvimento Juvenil, inclusive da elaboração da política, e sou conhecedor dela, né? Dentro dessas prerrogativas, né, do processo de envolvimento juvenil, existem 2 representantes, né, da Rede Nacional de Jovens Líderes que estão no Conselho, que integram o Conselho, então um diálogo constante com eles para que a partir da capilaridade chegue até os demais conselheiros, também é um mecanismo importante para a gente conseguir isso, tá? Então, essa é a resposta. Como eu planejo é continuar agindo como eu agi no primeiro mandato, né? Fazendo diálogo e levando diretamente para a plenária do CAN. E articulando juntamente com os membros, né, da rede nacional que atuam dentro do Conselho e participando, que é uma das comissões permanentes que eu pretendo voltar a participar, é a de envolvimento juvenil. Ok, obrigado, chefe. Podemos passar para o chefe Cido. Bom, olhando aqui, segundo lá, vocês já têm voz dentro do Conselho Administrativo Nacional, né? Vocês têm 2 pessoas que já participam, né? Então, o garantia é seguir o que está escrito. Não vejo nenhuma mudança, nenhum esforço, porque vocês já têm direito à voz. Vocês não têm direito a voto, mas têm direito a voz e participação. Talvez, se alguma coisa não chegue, e como candidato ao CAN, se caso for, vou ter o acesso e também posso ajudar no que puder lá dentro, né? Mas vocês já têm direito à voz, já são ouvidos lá dentro, né? Então, você, quando faz a pergunta o que a gente vai fazer, é manter a regra que está feita, né? Vocês têm direito à vez, como conselheiro, se for procurado, também vou dar apoio, ajudar no que for preciso, né? O que eu mais posso fazer é ajudar, porque o apoio, a própria legislação e ali que está escrito já permite que vocês participem e falem. O que a gente pode fazer é levar mais gente para fazer. É só fazer o apoio. Eu não vejo muita coisa diferente disso, né? Seria o contrário. Se não tivesse voz, se não tivesse participação, a gente teria que conversar diferente e teria que pôr isso e colocar. Mas vocês já têm. Talvez o que possa estar faltando é um pouco da comunicação. Uma vez como conselheiro, você vai ter um contato direto para esses acessos. É o que eu tenho para responder. Tá certo, chefe, obrigado.
Só antes de passar para a chefe Lídia, eu gostaria de agradecer a presença do Pedro, que está acompanhando a gente aqui, e só retomando o que eu falei no início, caso você tenha alguma pergunta, Pedro, também pode levantar a mão para pedir seu local de fala, tá? Ou mandar no chat aqui para a gente, que o pessoal tá fazendo o controle também, beleza? Obrigado pela participação e pelo apoio aí, Pedro. Então, gostaria agora de passar para a chefe Lídia. E obrigado pela resposta. Obrigada. Obrigada, Fernando. Na verdade, eu concordo com a fala do Cido e também do Robson. Eu, quando comissária internacional, que foi na gestão passada, eu trabalhei muito forte com os jovens, né? Os jovens líderes, então acompanhei nas reuniões e também recentemente aí na Assembleia Nacional, na Assembleia Regional, né? Trabalhei muito perto dos jovens com relação à ida de jovens, participação de jovens em eventos, os valores, o número de jovens, né? Então, eu acho que, assim, essa questão da gente, eu acho que é muito importante, como o Cido disse, né? Tem uma participação, mas a gente tem que estar muito aberto a escutar vocês, né? Escutar, eu digo, os jovens e conseguir compreender. Muitas vezes a gente não compreende, né? O cerne da questão ou da necessidade. Então, o importante é que nós tenhamos essa abertura, né? De ter essa clareza do que é que a gente escuta e poder fazer com que leve, para que a gente possa levar adiante essas solicitações, mesmo políticas ou necessidades da rede de jovens. Eu sou super partidária, gosto muito de trabalhar, de escutar os jovens, sempre trazem pontos significativos, sempre no aspecto de melhoria para o movimento escoteiro, e, de certa forma, são vocês, que são da rede de jovens de líderes, que vão dar continuidade ao movimento escoteiro, né? Então, se a gente não conseguir, não der espaço de escuta, de fala também, e também de escuta, a gente não consegue construir um mundo melhor no movimento escoteiro. Então, eu sou super... eu acho que assim, é que o Cido disse, você já tem essa voz, né? Mas eu acho que a gente tem que garantir essa continuidade, né? De que a gente tem que escutar, não só no CAN, gente, eu acho que em todos os níveis, no nível regional, distrital, eu acho que a gente tem que escutar vocês, e se há alguma coisa muito legislativo, né? Vamos dizer que eu acho que é o que a função do CAN é da gente poder levar as necessidades com clareza e exatidão para poder contemplar todas as necessidades, as necessidades, né, dos jovens. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, chefe. Bom, temos na sequência aqui mais uma pergunta da Milena, tá? Ela também gostaria de pedir, de perguntar, perdão, sobre os fóruns nacionais pioneiros, né? O que vocês acham dele ser convocado pela DEM, né? Pela DN, e não por pioneiros? Acho que no momento a gente pode seguir a ordem agora, né? Do chefe Aparecido iniciando. Então, Fernando, é assim. Por que é a DEM que solicita isso? Isso é uma coisa que precisa ser entendido. Né? Vocês têm hoje, tem todo o Jovens Líderes, tem o Fórum Pioneiro, talvez é porque seja uma programação que é colocada, eu entendo isso. É uma programação, assim como todas as programações são colocadas ali para os outros ramos também, e acaba colocando esta. Eu não sei que diferença tem quem coloca ou quem deixa de colocar essa reunião. Né? Eu entendo que é um calendário que, pelo que eu vejo, todo ano se repete na mesma época, do mesmo jeito. Não é uma imposição, acredito que até como é uma maneira de vocês se manifestarem. Os pioneiros, eu sou mestre pioneiro hoje, né? Os pioneiros mesmo se manifestarem, ele tem um espaço, ou seja, já tem um espaço garantido. Uma vez que já tem uma data programada para isso, você já tem um espaço, já tem um fórum que você pode estar fazendo. Então, eu não vejo nenhum problema
de quem faz a chamada. Eu acredito que seja mais a nível de cronograma e calendário e também de dar oportunidade para que o ramo também se manifeste, né? De fato. Não vejo diferente disso. Tá acompanhando, olhando todos os calendários, você vê que os calendários eles são repetitivos, né? Algumas coisas sempre acontecem e algumas coisas são incluídas dependendo da época. Mas o que eu vejo é uma data e é uma oportunidade de estar lá, né? Se aí você acha que não, nós queremos programar e nós queremos colocar essa data, se é essa a intenção da pergunta, não sei, de repente levar isso para dentro, acredito que não teria nenhum problema. Se é o que eu entendi da pergunta, tá bom? Certo, obrigado. Pelo que eu entendi também da pergunta, acredito que seja nessa linha de raciocínio. Obrigado, chefe. Bom, passar agora a palavra para o chefe Robson. Churudu. Fernando, eu vou pedir a gentileza, assim, se eu entendi, quero ver se eu entendi direito a pergunta, então eu vou falar, tá? Para ver se ok, tá? A pergunta da Milena é sobre o que eu acho da prerrogativa, né, da convocação do Fórum Pioneiro ser feito pela Diretoria Executiva Nacional e não pelos próprios pioneiros. É isso? Isso. Tá. Eu digo que há um equívoco, porque, de acordo com a Política Nacional de Envolvimento Juvenil, vou ler, inclusive, aqui o item, isso que eu fui perguntar para conferir, tá? O item 4.2 fala sobre Fórum de Jovens do Ramo Pioneiro. No item 4.2.1, a linha C, diz que eles são convocados para e pelos jovens do ramo pioneiro, conjuntamente pela coordenação do ramo e equipe regional pioneira quando houver, tá? Então, o que acontece? Não fala, né, vai falar mais lá na frente sobre a inexistência de uma equipe nacional, né? Mas coloca no 4.2.2, né, que os fóruns possuem as mesmas funções educativas institucionais escritas. Então, o que eu estou entendendo, né, na leitura da política, né? Existe a previsão na política da participação dos pioneiros no processo de convocação nos níveis regionais. No nível nacional, não existe a previsão de uma equipe nacional pioneira, mas também não existe o impedimento que a coordenação de programa atue em conjunto com os jovens pioneiros. Está lá, né? Então, estou entendendo que isso pode acontecer, né? Não existe uma proibição, um regramento que diz que é prerrogativa da Diretoria Executiva Nacional. Segunda questão importante na interpretação da política de envolvimento juvenil, né, ela diz lá no início que o processo ele começa pedagógico no ramo lobinho, né, e ele culmina político quando, né, já uma pessoa de direito acima dos 18 anos, né, podendo inclusive ter as funções de direito constitucionais garantidas, né, o direito a voto, o direito a ser eleito e tudo mais. Na época da PNED, a gente teve uma discussão muito grande sobre o voto aos 16 anos, né, porque se é facultado o voto aos 16 anos para a presidente da República, né, a gente inclusive fez todo um debate sobre isso, né, para sustentar essa questão. Então, eu acredito que o que haja necessidade específica no caso do ramo é um trabalho junto às equipes regionais previstas pela PNED, para que a equipe nacional faça com concordância e apoio das equipes regionais, porque é o que está previsto na política. Tá, e aí o que cabe ao conselho frente a isso, já que a convocação é da executiva? O conselho é o órgão que fiscaliza, inclusive, as políticas institucionais, a aplicação. Então, a recomendação do conselho para que seja aplicado corretamente a PNED. Ok. Beleza, muito obrigado, chefe. Gostaria de passar agora para a chefe Lídia. Eu acho que o Robson respondeu tudo, né, Robson? Ele a gente participou uma parte desse processo junto, né, Lídia, de discussão. Exato, na criação da política, né? A gente trabalhou na política, e é isso, eu acho que o Robson trouxe todos os pontos aí, ele deve estar aí com a política, né?
na mão e fresca. Mas eu acho que assim, é importante dentro dessa fala do Robson, assim, que importante é que vocês façam parte, participem dessa construção, que estejam presentes, né? E que a fala de vocês sejam muito relevantes e importantes, né? Eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que é importante também são os temas, né? Quais são os temas que serão abordados? Esses temas, eu acho que é uma sugestão, tá? Serem bem estabelecidos, bem colocados, principalmente o que vai se falar, o que vai se trazer, quais são os aspectos que vão se tratar essa agenda, vamos dizer, né, da programação. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter toda uma questão organizacional. E é aquilo que o Robson e o Cito trouxeram, né? O importante é que a gente, quem vai fazer a chamada, existe o documento, existe a política, né? Que o Rede de Jovens pode, mas eu acho que o mais importante é que essa solicitação, o cronograma, vamos dizer, do que vai se tratar, que traga muita fortaleza para a rede de jovens. Eu acho que isso é muito importante nessa construção. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que fiz um complemento aí do que o Robson trouxe aqui, da sua fala. Espero ter complementado e ajudado aí na fala. Obrigado, chefe. Acredito que sim, tenha complementado. Bom, pelo que eu vi aqui no chat, o Pedro, né, tem uma pergunta. Pedro, você gostaria de mandar pelo chat? Gostaria de abrir o microfone para falar? Pode sentir à vontade. Se você quiser mandar pelo chat, eu parto para uma outra pergunta aqui enquanto você elabora a pergunta, Eu ok? posso falar pelo microfone também, vocês conseguem me ouvir? Obrigado. Sim, perfeitamente. Maravilha. Sim! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Oi, Robson, oi, Lídia, oi, Oi, Aparecido, oi, querido, Ian, tudo Milena, pessoal, bem? tudo bem? Como vocês Tudo estão? Que bom bem. ver vocês aqui. Queria primeiro agradecer o núcleo e a mediação da região escoteira de São Paulo por me dar a abertura. Acho que, como todos sabem, eu sou associado da região escoteira do Rio Grande do Sul, mas tenho um carinho muito grande pela região escoteira de São Paulo e estou aqui prestigiando vocês que vão ser conselheiros nacionais, né, não apenas conselheiros da região escoteira de São Paulo. E queria primeiramente parabenizar a sensibilidade que vocês três, os três candidatos, tiveram de estar aqui com a rede hoje. É muito bonito ver que vocês estão dedicando tempo para conversar com jovens em relação às suas visões, às suas propostas e às suas opiniões para envolvimento juvenil. Disseram isso, Robson? Olha só, depois eu vou querer saber suas fontes. Então, mais uma vez, parabéns pela sensibilidade em estarem aqui. Muito obrigado. Também, enfim, enquanto jovem líder, agradeço por isso. E eu queria trazer uma pergunta relacionada a um dilema que a rede tem vivido hoje em relação a um impasse com o Conselho de Administração Nacional. O que nós temos tido no momento é uma dificuldade muito grande da rede encaminhar propostas para as respectivas assembleias dos seus respectivos níveis. Então, uma das prerrogativas que a rede tem é que seus fóruns regionais encaminhem propostas para serem apreciadas e deliberadas pelas assembleias regionais e que o Fórum Nacional encaminhe propostas e recomendações para a Assembleia Nacional. Esse foi um direito conquistado pela rede, é previsto dentro da política de envolvimento juvenil, é previsto dentro do regulamento geral da rede, que ele é ratificado pelo CAN, né? O CAN aprovou o regulamento da rede. E isso ocorria há mais de 10 anos, né? A rede tinha esse direito de indicar propostas para as suas respectivas assembleias, e nos 2 últimos anos nós temos enfrentado muitas dificuldades, tanto no nível nacional quanto nos níveis regionais, da rede encaminhar essas propostas por conta de uma decisão que nós temos dificuldade de entender como ela foi feita, mas ela foi tomada dentro do Conselho de Administração Nacional, com base em um parecer jurídico emitido pela Diretoria Jurídica Nacional e de Integridade. Tá. Neste parecer jurídico consta que haveria um eventual conflito de interesse e que nós não poderíamos encaminhar nenhuma proposta com menos de 60 dias de antecedência,
e etc. Mas a gente sabe que isso é possível. E nós temos enfrentado muitas dificuldades de encaminhar esse tipo de proposta, e esse é um direito muito sensível para nós, jovens líderes, de encaminharmos propostas para as assembleias regionais e para a Assembleia Nacional, que são as maiores instâncias de tomada de decisão dos seus respectivos níveis. Então, eu queria, na verdade, entender como vocês enxergam esse impasse que a gente tem vivido. Isso é geral em todas as regiões escuteiras, na Assembleia Nacional. Isso tem sido motivo de muita frustração entre os jovens líderes. Imagino que, do que eu converso com os jovens líderes da região de São Paulo, mas também a nível nacional. Queria entender como vocês enxergam esse impasse, como vocês enxergam uma eventual solução para esse problema que tem sido muito custoso para nós. Só para dar de exemplo, a gente tentou nos adequar a nível nacional, realizando um fórum extraordinário com mais de 60 dias de antecedência, aprovamos 2 propostas para encaminhamento da Assembleia Nacional, e quando nós fomos ver, nenhuma dessas propostas, mesmo seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho, elas não foram incluídas no edital da Assembleia Nacional. Então, queria saber um pouco da visão de vocês, da opinião de vocês, e, mais uma vez, parabenizo todo mundo, todos os 3 candidatos, por estarem aqui, pela sensibilidade, pelo cuidado de estarem aqui conosco hoje. Parabenizo também pelas respostas de todos, parabenizo o Núcleo Regional pela organização desse debate, e muito obrigado pelo acolhimento aí da minha pergunta, do meu questionamento. Repasso a palavra aí para o Fernando, imagino que ele vai continuar a intermediação desse debate. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pela sua participação, certo? E por nos acompanhar aqui na reunião com os candidatos ao CAN. Bom, para a pergunta do Pedro, eu gostaria de iniciar com a chefe Lídia. Tudo bem, chefe? Tudo bem. Então, na verdade, assim, eu não compreendo, acho que talvez o Robson possa trazer, vou ser extremamente transparente, né? Eu não sei bem se há alguma. Eu compreendo que tem esse espaço de 60 dias para se colocar as propostas, mas por que é que as propostas não chegam até vias de fato? Eu não conheço, não desconheço. Por mim, eu acho que assim todas as propostas devem chegar, sim, seja do jovem, dos adultos. Eu acho que tem que estar aberto e disponível e praticado de forma transparente para todas as solicitações, né? Então, eu acho que é importante ter essa possibilidade, né, de que a gente tenha, que o jovem possa ter acesso e fazer toda essa apresentação das propostas ou das solicitações que sejam contempladas. Infelizmente, eu não tenho esse conhecimento. Ao meu ver, eu acho que a gente tem políticas, a gente tem regras, essas regras são cumpridas e que devem ser executadas da forma mais transparente possível. Então, ao meu ver, eu acho que é muito importante que toda a fala de vocês, todas as solicitações sejam efetivamente contempladas da forma como é também contemplada para as outras questões, né, da instituição. Então, essa é a minha resposta. Obrigado, chefe. Gostaria de passar agora para o chefe Aparecido. Vamos lá, Pedro. Eu estou procurando aqui no regimento interno, não vi nada a respeito de 60 dias. Eu entendo que as propostas elas são encaminhadas a nível regional, que tem que ser encaminhado, existe todo um processo. Para vocês entender melhor o que são essas propostas que vocês tentam enviar e elas acabam não sendo aceitas ou teve algum retorno de um porquê não aceitar, porque só o prazo eu acho que só isso também não é o suficiente. Mas qual é o assunto que está sendo tratado, se existe lá, porque existem comissões que avaliam essas coisas, né, que recebem propostas e tem que dar, além de dar um encaminhamento, tem que dar um retorno. Né? Só falar um retorno que não está dentro do prazo, isso para mim não é um retorno. E outra, né, você tem os conselheiros também que estão ali, que deveriam estar atuando junto para entender o porquê que não está acontecendo. Talvez o Robson explique melhor, por ele já ter passado pelo processo, que é um processo. Olhar o processo como um todo, eu entendo que tudo é encaminhado via uma assembleia, vai lá, é documentado, e depois esse processo é encaminhado para o Conselho Legislativo Nacional, alguém lá vai avaliar, vai fazer a triagem desse material,
e depois vai dar o devido encaminhamento. Se sim, ótimo. Se não, por que que não? Né? Eu acho que está faltando um pouco mais de dados. Pelo menos eu já trabalhei na gestão de adultos e a gente tem sempre dar resposta, né? De procurar, principalmente quando, nos casos, às vezes, a gente viabilizar um fechamento de nível. Por que que acontece? Porque só o prazo eu acho que não é só isso que acontece. Né? Deve ter alguma outra coisa a mais que a gente não está conseguindo pegar. Eu entendo isso, tá bom? Obrigado, chefe. Gostaria de complementar mais alguma coisa, não? Desculpa que eu vi que Eu acho que você... tem que só avaliar e entender o processo. Tendo lá, a gente entende o processo, porque os caminhos dos trâmites. Né? Ah, não, ok, é que eu vi o senhor mexendo assim, achei que o senhor ia falar alguma coisa, achei que tinha te cortado sem querer. Perdão. Bom, agora passando para o chefe Robson. Tá. Obrigado, Fernando. Vou tentar contribuir com o debate e também vou dividir em duas partes, né? A contribuição para o debate, que acho que todos nós crescemos juntos, e isso é muito legal, porque nós somos uma instituição que aprende, e depois eu vou falar meu posicionamento, tudo bem? Então, a contribuição para o debate é o seguinte, acho que é importante a gente conhecer a nossa instituição. Por que 60 dias? Porque esse é o prazo previsto no Estatuto da Instituição dos Escoteiros do Brasil para a convocação da Assembleia Nacional. Quem convoca é o Conselho, na figura do seu presidente. Então, por que 60 dias de antecedência? Porque é o limite da convocação da Assembleia. Então, para uma Assembleia ser convocada, de acordo com o nosso Estatuto, ela precisa de 60 dias de antecedência. Quem publica e publiciza o edital de convocação é o Conselho de Administração Nacional. Tá? Essa convocação, portanto, a convocação de pauta, que independe das assembleias regionais, tá? Não existe essa arborização jurídica, é a presidência do CAN. Então, por isso, 60 dias, ok? Isso não está previsto no regulamento do CAN, isso é o Estatuto da OEB, tá? Eu não sei precisar que artigo, mas posso pegar aqui rapidão, porque são documentos que eu tenho sempre à mão. Mas a prerrogativa de convocação é estatutária, tá? Ponto. Então, esse é o processo. Segundo, agora vem uma parte da contribuição para o debate que é uma grande dúvida, tá? Vamos lá, Pedrão. Eu tenho uma história de participação juvenil dentro e fora do movimento escoteiro, né? Dentro do movimento escoteiro, e Cito sabe disso, porque Cito foi meu chefe sênior, né? Eu ia nos fóruns distritais, nos fóruns regionais, fui representante de ramo na antiga CROC, fui representante do ramo pioneiro na CROC, no antigo Conselho Nacional, tá? Então, eu tenho uma data do antigo estatuto ainda, que previa outros órgãos, eu tive esse processo constitutivo. E fora do movimento escoteiro também, né? Fui dirigente das entidades estudantis secundaristas e universitárias, tanto da UBS quanto da UNE, e aí tem uma questão que para mim sempre foi muito complicada, que é uma fala nossa institucional que diz: não se pode discutir nenhum assunto não previsto no edital da Assembleia, mas aí tem lá um ordenamento jurídico sobre isso. No entanto, é muito comum em assembleias de outras montas haver discussão de assuntos não previstos lá, quer no item assuntos gerais, quer no item outros, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender melhor e que, assim, eu passei 4 anos no Conselho e não consegui entender isso e questionei por várias vezes, ok? Sobre a questão de constar Agora, o posicionamento, né? Sobre o assunto de constar as reivindicações da rede, assim, acho que tem que ser construído, sim, um campo de luta, tem que se levar isso, tem que se reivindicar, tem que fazer valer não somente os representantes da rede que estão lá no conselho, mas como todos os outros mecanismos, tem que levar isso para o Conselho Consultivo Nacional, através das diretorias regionais, porque, inclusive, a rede recentemente se posicionou, né, em relação à sua preocupação quanto ao cumprimento das políticas institucionais, no caso do evento na região árabe, né? E foi um posicionamento onde se apontam preocupações. Então, quando a gente tem um dispositivo que, de certa forma, também está descumprindo políticas institucionais, e a maior política institucional de todas elas é regida pelo Estatuto da instituição, a gente tem que, sim, que criar um campo de luta em relação a isso, né? E exigir esse posicionamento, porque se eu mandei com antecedência para a convocação,
né? Ou seja, se ainda não havia sido convocada a Assembleia Nacional, né? Se ainda não saiu o edital e está dentro do prazo do edital e se prevê a contemplação desses itens apontados pelo fórum, que é legítimo, né? Porque ele consta numa política institucional, a gente tem que saber, se não está lá, por que não foi? Né? E aí fazer isso não só por via institucional, ou seja, não só protocolando essa questão de dúvida, como também fazendo um campo aí de articulação grande para que a gente chegue a essa resposta. Né? Então, resumo tudo. Primeiro, o prazo é previsto no estatuto, quem convoca é a presidência do conselho. Se havia prazo hábil e foi encaminhado, cabe sim saber por que não foi, e é necessário fazer isso não só pela via institucional, como também a criação de um campo de luta para que isso seja, vamos assim dizer, elucidado. Né? Quando eu falo campo de luta, seja conversar com os conselheiros, ir lá perguntar, conversar com presidentes de região para que se questione no Conselho Consultivo. Esse é um movimento, e é sadio, a democracia é assim, né? Ela se constitui no diálogo, e é esse diálogo que a gente precisa saber. Tá certo, obrigado, chefe. Inclusive, chefe Aparecido mandou aqui no chat o artigo 15 do Estatuto. Obrigado pelo apoio aí, chefe. Bom, temos também uma pergunta do Ian aqui no nosso chat. Ele mandou o seguinte: além da participação dos jovens líderes com voz ativa no CAN, vocês têm outra proposta para alterar ou possibilitar a participação ativa dos jovens no espaço de decisões dentro do movimento escoteiro? Acho que podemos começar de novo a ordem inversa, né, começando pelo chefe Robson, terminando na chefe Lídia. Mili. Oi, Ian, te conhecendo agora, só conhecer por WhatsApp. Bom, vamos lá. Tem duas questões importantes nessa sua pergunta, Ian, e eu acredito que seja importante a gente falar das duas, né? A primeira delas é assim, esse regramento é estatutário, tá? Os mecanismos de participação previstos hoje nos órgãos decisórios da instituição são de prerrogativa estatutária. Então, por exemplo, quando nós tivemos a movimentação para a escrita de uma proposta estatutária, que foi negada, inclusive, depois, né? Um dos itens que havia lá era uma alteração na composição do conselho. Né? Havia uma proposta de uma alteração na composição do conselho, um número ímpar, um número um pouco superior, para poder, inclusive, agregar, né, outros conselheiros. Houve, inclusive, discussão sobre essa alteração do estatuto para que se houvesse a possibilidade de incluir as representações de área e os representantes da rede como pessoas com direito a voto, né, como integrantes titulares do conselho, assim que é denominado. Foram feitos vários debates. Na versão final que se coloca essa possibilidade, tá? Mas o estatuto ele é negado na íntegra, né? A primeira votação se pede um prazo maior, se posterga por mais um ano, inclusive se posterga a assessoria, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas assim, se gastou mais dinheiro institucional e a assessoria, a pessoa que dava assessoria é uma pessoa que desde pioneiro tinha uma grande participação institucional, que era o Eduardo Izasi, é um advogado referência no terceiro setor, mas a instituição achou por bem que não era, né, depois de um ano de prorrogação, que não se mudaria o estatuto. Né? Então, quando a gente fala de fato, como é que a gente vê isso dentro do regulamento? Dentro do regulamento, só mudando o estatuto. Agora, tem a questão da prática. Né? E aí, a questão da prática, eu respondi na primeira questão, vou trazer aqui ainda, né, que não tinha chegado, é assim, olha, no meu mandato anterior, eu tive esse movimento de levar as pessoas que propunham coisas, né, não pegar como proposta do Robson, mas falar, essa pessoa aqui tem uma coisa legal, botar ela... Eu pedi o ponto de pauta e depois falava, então, mas quem vai apresentar não sou eu, é uma associada, como a reunião é aberta, é direito e tal, e isso aconteceu várias vezes, né? Então, é continuar com isso, é garantir que o mandato esteja a serviço dessa participação. Existe um filtro óbvio, e que filtro óbvio é esse? Não ferir as políticas institucionais, não ferir o regramento, tem algumas cláusulas pétreas ali que, né, não cabem. Né?
Então, tem algumas, né, alguma coisa que chega ali e fala, ó, então, mas isso aqui é como tem a Comissão de Constituição e Justiça, né, na Câmara e no Senado, fala, ó, passa primeiro lá, fala, ó, não, dá. Aí vai para as outras comissões, né, vai para educação, cultura, lazer, esporte, habitação, saneamento, etc., orçamento, mas passando por esse primeiro crivo, né, levar e garantir que o mandato esteja a serviço dos associados, né? Inclusive, todos eles, todas as categorias que perpassam beneficiários, contribuintes, escotistas, dirigentes, independente da idade. Como Lídia bem fala, a gente tem que acionar a intergeracionalidade, né? Nossa maior riqueza aqui dentro é essa, né? Ok, obrigado, chefe. Passando agora para o chefe Aparecido. Fernando, só vou pedir para você repetir, porque acho que tocou uma buzina, alguma coisa, e eu não consegui entender a pergunta. Claro, claro, sem problemas. Além da participação dos jovens líderes com voz ativa no CAN, você tem alguma outra proposta para aumentar ou possibilitar a participação ativa dos jovens nos espaços de decisão dentro do movimento escoteiro? Eu acho que, como dentro da instituição, está aberto para todos participarem, né? Independente de jovem, o que seja, depende do interesse de cada um que está indo lá. Não existe uma proibição, né? Porque, como eu já disse, as reuniões são abertas, tirando os casos de coisas sigilosas, né? Participação, ele está ajudando lá em tudo. Como o próprio movimento ele já diz isso, né? Quando a pessoa era escoteiro da pátria, ele podia participar de alguns fóruns, quando era Elisioro podia participar de outros. Então sempre foi aberto. O que eu entendo às vezes é que as pessoas não conhecem e não sabem até onde podem ir. De repente, é o que eu falo, a gente de TI, eu venho de TI, hoje eu trabalho na área de saúde, às vezes a falta de comunicação. Saber aonde eu posso ir, ou às vezes entendimento. Tem muito material hoje no movimento escoteiro, tem. Se você pegar as literaturas, tem livro para ler para tudo quanto é tipo de livro, tudo é tipo de coisa, mas às vezes você tem que saber filtrar. E dentro da sua região, do seu distrito, né, da sua própria UEL, tem alguém ali para poder te orientar, te falar o que você pode fazer, que caminho você pode tomar. E vocês, como jovens líderes, têm esse espaço também das pessoas que conhecem os trâmites. Né? Talvez o que falta é uma orientação ou saber perguntar, né? E a gente está aí para ajudar. Atrapalhar jamais. Pode ter coisas que realmente tem que ter um filtro, falar, esse argumento seu ainda está fraco. Você precisa dar uma melhorada nele para que a gente possa levar ele mais redondo, né? Porque não adianta você levar uma coisa quadrada e depois chegar lá para não vão rejeitar e não é bem por aí. Então, às vezes, você precisa preparar mais o material. Mas o apoio vai ser sempre ter. Tá bom, Fernando? Ok, obrigado, chefe. Passando então agora para a chefe Lídia. E obrigada aí pela fala. Como disse o Robson, né? Muitas coisas aqui dos fazeres, né? Da nossa parte legislativa, ela até é estatutária. Então, ela está nas leis, né? A gente tem que ter lá todo os modus operandi de como é que a gente tem que agir, né? E fazer. Então, eu acho que assim, uma coisa que é muito importante é que a gente precisa garantir a fala de vocês, né? E às vezes é como disse o Cito, às vezes a fala de vocês vem faltando, né? Tem algumas coisas, mas está faltando o contexto geral, fazer a emenda, fazer a costura, né? E essa costura muitas vezes está ali no grupo escoteiro, lá com o seu chefe que tem um pouquinho mais de experiência, né? Trazendo aqui a intergeracionalidade. Mas às vezes uma ideia de vocês, dos jovens, que os jovens trazem, é genial, só que ela vem muito simples, então a gente tem que amplificar. Então, essa questão da fala, de trazer no nível local, depois subir para o nível regional, né? Então, assim, todas as necessidades, as preocupações, as melhorias, ter a participação de vocês no movimento escoteiro é muito importante, mas é o como e de que forma vocês vão que se faz essa colocação. Isso é muito importante. E para isso tem as pessoas que estão, como o Robson, que já esteve no CAN,
né? Como eu também, eu e o Cido estamos nos candidatando. Então, a gente tem uma experiência, uma vivência de vida e que a gente pode construir. Se a gente não sabe, a gente vai buscar entender, compreender, né? Mas o espaço de fala de vocês, a gente nunca pode perder, né? Então, agora, a decisão no movimento escoteiro, ela está entre nós aqui. Muitas das coisas que vocês querem, que a rede de jovem deseja, almeja, né, de construir algumas solicitações, ou mesmo políticas, são importantes para que o movimento escoteiro tenha longevidade. Né? Então, eu acho que essa garantir a fala de vocês, seja lá na base, seja na região, seja na nacional, seja no internacional, é muito importante, respeitando as regras, né? A questão estatutária, mas vocês têm a voz ativa, vocês têm o poder da palavra, e têm o espaço, participem, porque há questionários, né? Sai pesquisas, e a gente vê que tem pouquíssima participação nas pesquisas que saem, que é onde, muitas das vezes, é muito importante a fala de vocês, né? Nas pesquisas que a gente que tem lançado a própria da atualização do programa. Então, a gente vê que não tem uma participação forte da galera jovem. Então, é muito importante que vocês também façam presente, né? Obviamente que a gente está falando aqui de legislação, né? Do que eu can, mas a gente está aqui, eu acho que é muito importante que vocês façam presente das ações e e garantir a fala de vocês. E quando vocês têm alguma dificuldade ou alguma dúvida, né? Eu acho que tem as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência que poderá ajudá-los a complementar aquela questão, aquele relatório, aquela solicitação, aquela resolução, enfim, aquela política. Então, a gente vai poder estar aí ajudando vocês. Então, buscar consultar as pessoas, né? E que sempre manter a fala de vocês é sempre muito importante. Acho que é isso. Ok, obrigado, chefe. Bom, nós temos mais uma pergunta do Ian aqui também no chat. Na sua visão como conselheiro, o que você pretende fazer para tornar o processo de participação juvenil mais acessível e atrativo para os jovens que ainda não se envolvem, né? Ele ainda complementa aqui dizendo, considerando especialmente os mais jovens, como sêniores e guias, novos pioneiros que ainda estão construindo a sua visão sobre a instituição e se e se despertarem, né, interesse, podem engajar nos níveis regionais, e além disso, né, no futuro. Desculpa, eu me perdi nas ordens aqui. Acho que podemos começar com o chefe Aparecido dessa vez agora. Tá bom, vamos lá. Bom, se enganjar é uma coisa meio complicada, né? Vou dizer o que acontece. Eu sou formador, fui chefe sênior, chefe de tropa, então a gente tem uma experiência com esse pessoal escoteiro, sênior, e também, às vezes, com pioneiro também, tá? Às vezes eles demoram muito para acordar, não levem mal. Acordar em que sentido? Vamos pensar lá, tenho 3 anos para ficar no ramo pioneiro, correto? Quando que você efetivamente vai acordar para as atividades que você tem que fazer para conseguir o distintivo de grau maior? Quando você já estiver quase para sair. Então, a maturidade e o entendimento, ela vem com o tempo. Existem pessoas que têm uma maturidade mais cedo, que acabam descobrindo as coisas mais cedo e acabam andando mais cedo. Lógico que também o adulto que está acompanhando, ele também é importante nesse processo. Porque as nossas atividades têm que fazer com que cresçam e desenvolvam. Mas, às vezes, é isso que acontece. O engajamento, ele vem com o tempo. À medida que você vai conhecendo melhor a instituição que você está, à medida que você vai ficando, se preocupando mais, né? Vai entendendo os processos. Às vezes você vai sentir, vai ter umas amarguras no caminho,
mas faz parte do crescimento. Então, como fazer esse engajamento? Você está lá, tem os boletins que são lidos, que são chatos para ler, né? Você pega uma ata do CAN, é uma ata de 10 páginas para ser lida, né? Ninguém tem paciência para isso. Imagina, se o adulto já não tem, imagina o jovem para sentar e ver, né? Não é impossível. Dizendo que as informações existem, talvez a gente tenha que dar uma mastigada melhor nessa informação, né? Enquadrar ela melhor, né? De um jeito que o jovem aceite. É difícil também, porque às vezes você está no ramo pioneiro, que hoje vai até os, né, até os 18, 19 anos, você também está na sua vida também de estudos, procurando a sua vida profissional, sua carreira e correndo atrás. Às vezes não dá tempo para você se dedicar. A não ser que você consiga conciliar as coisas. Mas eu vejo que trazer para ver para dentro, para entender o processo, é participar dos fóruns, participar das reuniões que existem, conversar com outros jovens, interagir, e aí você acaba fazendo. Mas eu acho que o processo ainda aqui é amadurecimento. Também venho de membro juvenil, passei por isso, tive um foco quando entrei para a chefia, porque uma coisa é você participar do jogo, outra coisa é você aplicar o jogo, sabendo por que ele é e como é que ele funciona. Então você fica completamente desnorteado. Mas eu acho que esse é um processo. E com o tempo você vai se engajando. E tem, como a gente sabe, tem muitos que vai chegar num tempo que sai do movimento e não aparece mais. Né? Pode aparecer mais no futuro. Eu entendo isso. Né? Na minha experiência que eu tenho com jovem, na minha experiência de estar atuando na Vamos, né? Como eu falei, sou mestre pioneiro, né? Lidando com o adulto também. O adulto também é difícil, né? A gente dá curso de dirigente, também não é fácil eles entenderem, somente no avançado. Se a gente imagina que ele já veio do preliminar, do intermediário, já tem um bom conhecimento, chega lá e ainda não conhece toda a instituição. Imagina um jovem ainda. Paciência. Tudo vem com o tempo e com o amadurecimento. Tá bom? Ok, obrigado, chefe. Bom, eu tive um pequeno problema aqui com o meu microfone e tal, precisei trocar. Vocês conseguem me escutar tranquilamente? Beleza. Sim. Então, gostaria de dar continuidade, passar a palavra para a chefe Lídia. Então, estava aqui escutando a fala do Cido, né? Eu acho que todo esse empoderamento, engajamento dos jovens começa lá no nosso grupo escoteiro. Né? Eu acho que promover, conversar no ramo sênior. Eu tive, acho que o Ian está aqui, o Ian é do Falcão. Eu lembro que teve uma situação no grupo escoteiro Falcão Peregrino, onde os jovens sêniores queriam votar na eleição. Né? Então, aí, o que nós fizemos? Vocês vão ler o Estatuto do Grupo. Né? No Estatuto do Grupo está escrito que a gente pode votar. Né? E aí, vocês vão lá, então, mostrar os caminhos de como eles podem se envolver, né, nessa questão legislativa do grupo escoteiro, encantar. Eu acho que a gente precisa, a palavra é essa. Eu acho que a gente precisa fazer o encantamento desses jovens desde o ramo sênior. Né? Porque eles ficam olhando aqueles diretores lá fazendo, né, promovendo eleição, escrevendo, como chama, a comunicação de chamada da eleição, com prazo, e aí não chega para o jovem isso, como faz. E aí os nossos jovens, né, na época, eles queriam votar, né, para o presidente do grupo, eu não lembro qual que era, mas aí nunca teve essa possibilidade dos jovens votarem, e eles leram, foram na Assembleia, a gente quer direito de voto, está aqui no Estatuto, e aí dessa turma, alguns desses jovens foram para o Pioneiro, aprenderam muito do que é essa questão, né, das políticas, de como construir política, de como escrever resoluções e também participaram de fóruns e trouxeram, né, Lídia, a gente foi no fórum, falou de tal coisa, o que você acha? Então, eu acho que assim, muito importante a gente poder encantar primeiro esses jovens na unidade escoteira local e começa no ramo sênior. Né? Então, essa questão do encantamento. E esse encantamento inspira esses jovens a quererem continuar
engajados ou querer entender um pouquinho como é que é a instituição, porque no ramo sênior a gente fala que é aventura, né? O Cido é do ramo sênior, então eles acham que só tem que fazer jornada, fazer pioneiria de grande porte, e tem alguns que não, né? Tem alguns jovens que não, tem alguns jovens que querem entender como é que é, né? Como é que funciona a questão por detrás dos bastidores, né? Como é que se elege um diretor-presidente? Como é que se elege o corpo, né, diretivo de um grupo escoteiro? E aí eu acho que esse encantamento começa na unidade escoteira local. Daí é muito importante esse encantamento da gente poder fazer, nós adultos, né, que a gente está aqui na tomada, que está nos grupos escoteiros, é promover esse encantamento e depois se encantou, ele vai seguir, vai para a rede de jovens, vai conversar, vai fazer e vai fazer a sua evolução até chegar aí a nível nacional, no núcleo de jovens nacional. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que para poder trazer sêniores e guias aí nesse processo, nessa visão de institucional, é a gente encantar esses jovens nessa caminhada para poderem compreender, né, e ter propostas, colocar propostas, aprender, fazer projetos, trazer inovações para que o movimento escoteiro prossiga. Ok, obrigado, chefe. Passando agora a palavra para o chefe Robson. Vamos lá. Esse é um assunto que daria assim para a gente ficar conversando, né? Eu gostei muito da palavra encantamento que a Lídia usou, né? Acho que é bem isso. Bom, vamos lá. O processo participativo, ele dentro de uma sociedade democrática de direito, ele se compõe de dois mecanismos fundamentais, né? O espaço, né? E o propósito. Então, isso quem fala não é o Robson, isso lá, Florestan Fernandes vai estudar. Então, assim, tem que ver onde vai acontecer e por que se vai colocar, né? E tem que haver esse encantamento, né? Como Lídia coloca. Mas a gente também tem que imaginar, Ian, que é o seguinte, na história da humanidade, em nenhum momento, né, se concedem direitos sem que haja minimamente uma tensão. Tensão não é ruim, tá? Tensão não é ruim. Eu uso a tensão do elástico para prender meu cabelo, né? Fernando tá com a tensão do fone para poder segurar o negócio no lugar. Tensão não é ruim, mas em algum momento você tem que fazer esse tensionamento, porque dificilmente alguém vai chegar e falar assim: olha, meu querido, que tal você ocupar aqui esta cadeira, né? Muitas vezes a gente tem que propósito e espaço, né? Onde eu vou, por que eu vou, o que eu quero dentro daquilo ali. Muitas vezes os espaços são fechados, né? E aí não tem nada a ver com idade, aí tem visão de mundo. Eu conheço muitas pessoas na casa dos seus 16, 17, 18 anos que empáticos aos processos democráticos. Assim como eu conheço muita gente com 60, 70, 80, 90, né? Que são extremamente simpáticos aos processos democráticos de direito, né? Então, isso posto, é interessante a gente pensar o seguinte: como é que a gente consegue fazer esse encantamento, né? E aí eu estou continuando a resposta da Lídia, né? A gente tem que ter uma visão horizontal, onde se propõe uma colaboração, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar. E aí a gente tem que instigar o processo, né? E eu acredito que começa lá na unidade local. Algumas unidades locais têm a função de diretor jovem. O Corup tem diretor jovem. O nosso diretor jovem é o Bruno. Bruno, que foi presidente da CP, né? Então, ele foi pioneiro, atuou no clã, atuou no nível regional, né? Completa a sua idade, não vai necessariamente se tornar um voluntário adulto como escotista, se propõe como dirigente, e aí, na última eleição, nós o convidamos para compor, né, a diretoria e ser o diretor jovem. E qual que é a descrição do cargo, né, da função do diretor jovem? Ele acompanha
os procedimentos, os processos decisórios do ramo lobinho ou ramo pioneiro. Então, o Bruno é o cara que vai lá, acompanha a roca do conselho, conversa com os escotistas para ver se o programa educativo escoteiro está sendo aplicado junto com os processos decisórios desde a Alcateia, como é que foi o processo de pré-seleção de atividades, que é um dos pontos que integram o ciclo de programa, participa, né, do diálogo junto com a Corte de Honra, já chegou a participar de Corte de Honra por convite dos presidentes, tanto da tropa escoteira como da tropa sênior, acompanha os processos decisórios, as assembleias de tropa, também os processos de ciclo de programa, acompanha a Comad. Qual é a ideia do nosso diretor jovem? A aplicação do programa educativo escoteiro, tal qual como previsto. Por quê? Porque, se bem aplicado, ele contribui no processo formativo do cidadão, da cidadã, sobremaneira, né? Como eu já disse lá na política, uma das frases que mais me toca é: ó, começa pedagógico e culmina como político, né? Então, onde é que a gente tem que rolar esse encantamento? Aqui, na unidade local, ganhando esses espaços. Algumas vezes é fechado esse espaço, a gente sabe. Então, vamos ter que propiciar outros espaços, né? Nem todos têm, né, uma visão estratégica ou uma visão tática, né, para atuar no nível regional ou nacional. Mas isso não é prerrogativa etária, não é do jovem, né? Conheço muitos jovens de 18, 19, 20 anos com visões assim magníficas, como conheço pessoas bem mais velhas que não conseguem isso. Então, esse encantamento que Lídia traz, essa possibilidade, né, do diálogo, espaço e propósito, começando desde a unidade local, aliados, né, a ideia de que demanda conquista, demanda buscar esse espaço e demanda essa construção desde da unidade local, subindo todos os níveis, que eu acredito que vai garantir esse processo, né? Ok, obrigado, chefe. O Patrick sinalizou para a gente aqui no chat que ele tinha uma pergunta. Por favor, Patrick. Estão me ouvindo? Sim? A minha pergunta, ela está relacionada a uma situação que a gente teve aqui na nossa região, se não me falha, na penúltima Assembleia Regional, que foi sobre algumas instâncias menores algumas instâncias juvenis menores, como por exemplo a CP, não estarem previstas dentro do estatuto da região. Consequentemente, foi aberta um, um trabalho para poder analisar como é que isso pode ser colocado no estatuto e tudo mais. Como vocês entendem, a minha pergunta é como vocês entendem que o CAN pode auxiliar não só a nossa região, mas também as outras regiões, a estipularem nos seus estatutos é, essas instâncias menores para que elas não se tornem algo só de uma conversa de uma diretoria eleita, que, consequentemente, posteriormente, pode não existir mais porque a diretoria entende que não tem necessidade. Seu microfone está fechado, Fernando. Obrigado, chefe. Bom, obrigado, Patrick. Gostaria de chamar a chefe Lídia para iniciar as respostas. Eu não compreendi direito a sua pergunta, Patrick, mas eu entendo que todas essas as solicitações, ou mesmo nunca entendi bem a pergunta que você fez, mas tudo tem uma instância para se passar, né? Então, eu acho que, assim, se é uma questão... a gente precisa saber o que que é o assunto, o que que é o tema, porque qualquer assunto, os temas e os assuntos podem ser levados dentro da unidade escoteira local, trabalhados, estruturados, e depois ir para o nível, isso compartilhado entre os pares, né, do distrito, depois a nível regional, depois a nível nacional. Então, não compreendi, porque isso tudo, ele tem todo um processo,
né? Então, se há uma necessidade de escrever uma sugestão ou uma necessidade de escrever alguma política, alguma resolução, isso tem que passar por várias etapas. E aí a questão não sei se a palavra é correta, mas convencimento ou mesmo da necessidade, isso tem que ser passado por um processo que, dependendo da necessidade, vai passar para nível nacional, regional, né? Isso pode se levar para uma eleição, e depois, para a eleição, não, para uma discussão, né? E depois para nível nacional. Então, assim, eu não compreendi bem a sua pergunta, mas eu entendo que qualquer situação, qualquer necessidade de criação de resolução de políticas ou de documentos, ele pode sim partir do nível local e forma-se pares, depois vai para o nível distrital, até porque no distrito a gente tem os pioneiros, tem, né, os conselho, né, que agrega 9 ou 10 grupos escoteiros. Então, acho que pode-se partir de uma coisa estruturada, simples, que pode vir a ser uma política, mas eu acredito que tudo tem que ser estruturado, planejado, organizado para chegar até o fim que se deseja. Eu não sei se é isso que foi a sua pergunta, tá? Eu acho que as demandas, né, de construção de qualquer documento, as necessidades são importantes, mas, como eu disse, ela tem que ser estruturada, planejada, para poder ganhar força, para poder chegar e, obviamente, não só planejada, mas bem estabelecida, né, para poder chegar no pleito como CAM para uma decisão ou para uma avaliação e depois uma escrita, né, de uma política. Eu acho que é isso. Espero ter respondido a sua pergunta, Patrick. Eu não entendi direito a sua pergunta. Obrigado, chefe Lídia. Passando agora, então, para o chefe Aparecido. Teu microfone está baixo, Fernando. Baixo. Aí, agora. Agora tá melhor? Aumenta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora melhor? Consegue me escutar melhor? Boa. Tá bom. Obrigado, chefe, pela resposta. Passando agora, então, para o chefe Aparecido. Patrick, eu não sei se o que você está falando é em relação à Comad. É isso? Ou a CP mesmo? Não, é em relação à CP ou até mesmo porque assim, algumas instâncias que nós temos na região, elas são estipuladas por conversas de eleitos, né, da diretoria eleita com a organização que existe. Só que um acordo. Entrou aquela determinada, sei lá, e fez um acordo. Ó, hoje Isso, a gente vai foi ter um isso. acordo de conversa e não tem nada estipulado para isso, entendeu? Nada institucional. É. Entendi. Então, você pode me dar um exemplo? Acredito que a Milena, ela acabou saindo, mas eu acredito que a própria CP, a CP ela existe na teoria entre uma conversa da diretoria com os pioneiros da região. Só que não tem nenhum lugar estipulado ou regulamentado que a CP de fato existe, entendeu? Esse é um exemplo. Então, o que acontece, por exemplo, vamos pensar em termos de unidade escoteira local. Você tem lá a Comad, correto? Uhum. Ela está lá. No manual do escotista existe lá a criação da Comad e existe a CP. Ok? Sim. O que eles tentam levar a nível regional é mais ou menos a mesma estrutura. Então você tem um coordenador do ramo pioneiro. Esse coordenador, normalmente, ele cria uma Comad e uma CP, não cria? Vocês chegaram a trabalhar, eu vi várias vezes isso. Então, assim, o que você pede é que seja que seja colocado no estatuto, por exemplo, da região que tenha que ter. É uma coisa que pode ser levada. Não tem problema nenhum. Né? Leva-se lá o Conselho Administrativo Nacional e se conversa se realmente existe a necessidade. Vamos lá, Patrick. De se criar uma normativa para isso,
sendo que se eu já pegar na unidade escoteira local já existe uma estrutura dessa, e somente deixar uma coisa mais oficial para que toda vez que mudar uma diretoria regional, é o que eu entendi, não tem que conversar tudo de novo, não é isso? Sim, basicamente isso. Então tá, então é só levar isso para o conselho e dar uma conversada. Agora, a coisa que de repente pode ser resolvida olhando os manuais. O manual já prevê essas coisas, entendeu? Porque não tem uma regulamentação a nível regional para dizer, isso tem que existir. Mas o manual do escotista lá do ramo pioneiro tem, está descrito lá. É só numa normatização. Não vejo nenhum problema. Entendi. Não sei, acredito que seja isso, né? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, obrigado, chefe. Passando então agora para o chefe Robson. Oi. Pessoal, agora eu vou ser o chatão do rolê. Posso? Às vezes, as perguntas anteriores falaram de participação, não é verdade? De como a gente participa, a gente falou necessidade de envolver e tudo mais. Quando eu era jovem, uma das coisas que mais me pegava e o que eu mais apanhei, e apanhei pra caramba, viu, Patrick? Vou te falar. Apanhava tudo quanto é lado, bicho, porque eu ia lá, pegava o microfone e tal. Mas uma coisa que eu aprendi é assim, eu preciso conhecer a instituição. Então, vamos lá. Primeiro, existe uma história do que hoje se chama CP. Ela começa como a Ordem Regional Arthur de Pendragon, chamando lá pioneiros de diferentes clãs, depois vai se voltando até chegar ao formato da atual CP. Não havia regramento sobre isso, não havia regramento algum, tá? Houve tentativa de se colocar isso no regulamento regional. No entanto, hoje isso é normatizado pela Política Nacional de Envolvimento Juvenil, tá lá. Equipes regionais pioneiras ou comissão pioneira, está na política. Foi feito todo um trabalho para isso, então está garantido. E a nossa estrutura legal é estatuto, políticas institucionais e POR. Tá? Então, a Política Nacional de Desenvolvimento Juvenil garante às regiões escoteiras a existência das equipes regionais pioneiras ou comissões pioneiras regionais. Então, o que é o papel do conselho? Não é recriar ou inventar a roda, mas aplicar a política institucional vigente e garantir que ela seja aplicada. O manual do ramo não fala de CP. O manual do ramo fala da aplicação do programa educativo e na aplicação do programa educativo existem os órgãos decisórios no clã. Então, vai falar da Assembleia do Clã, vai falar da Comissão Administrativa de Clã, como ela se compõe, né? Orienta a realização, a confecção de uma carta pioneira que vai agir junto ali do clã, né, como um documento normativo, um regulamento interno. Mas é importante que a gente conheça a normativa, tá? Então, existe regra, não é acordo, é política institucional. Política institucional a gente cumpre, tá? E cumpre em todos os sentidos, inclusive. Precisa ter processo seletivo para representação em evento internacional, tem que garantir isso. Está na política de relações institucionais, das relações internacionais, desculpa. Né? A gente tem uma política de compliance, né? A gente tem, dentro da política de compliance, nós temos uma resolução que é a resolução de conflito de interesse, tem uma tabelinha. Né? Eu não posso ser conselheiro nacional e ser comissão fiscal regional. Eu não posso ser comissão de ética regional. Então, a gente tem que conhecer a instituição. E aí, uma coisa muito importante. Né? Como é que a gente acessa o conhecimento? Através do estudo. Então, e aí a gente é desmontado. Por isso que eu estou falando que eu vou ser chato. Pelo amor de Deus, não me leva a mal, Patrick. Vou encher de coraçãozinho aqui a tela. Mas assim, conhecer, bicho, para não falar coisa que não sabe. Porque os caras desmontam a gente na primeira pernada. Então, eu não posso falar isso que é na cor de boca, porque é uma política institucional da União, do órgão nacional, da instituição Escoteiros do Brasil. Tá? Então, acho que é importante, assim, ler a PNED com atenção, verificar os mecanismos institucionais que elas nos trazem, e aí entra o papel da rede, o papel dos núcleos regionais, o papel dos representantes da rede no conselho, e aí vocês têm que cobrar dos conselheiros o seguinte: cumpra a política, cumpra as políticas, cumpra o estatuto da UEB, tá?
Estou falando assim, porque foi um campo de discussão muito grande esse, porque em muitas regiões não havia, e não se queria espaço para isso. Só que mudar estatuto tem uma implicância, inclusive financeira. E você precisa ir para uma assembleia com quórum qualificado. Quórum qualificado quer dizer, no estatuto diz, para mudar, precisa da aprovação de 2/3 da assembleia. Não é maioria simples, ela não delibera, ela está no estatuto, ela delibera por maioria simples de voto, mas os casos de alteração estatutária por 2/3 dos presentes. Então você precisa de quórum qualificado. E aí depois você tem toda uma oneração de registro disso. Como se resolve isso? O nosso estatuto fala, né, que ele é regido por esse estatuto, pelo PUR, pelas demais resoluções e políticas institucionais. O nome política institucional não está no estatuto, mas fala resolução. Então, como é que as políticas são instituídas? Através de resolução do Conselho. E aí, de novo, como é que a gente transforma o mundo? Conhecendo o funcionamento. Como é que a gente muda o sistema? Conhecendo o funcionamento. Né? E isso é importante. Então, para garantir a participação, a gente precisa estudar bastante, conhecer bastante a PNED, e aí cobrar que as pessoas que têm que fiscalizar a sua correta aplicação o façam. Tá? Desculpa se eu fui assim um pouco mais tipo efusivo, tá? Imagina essa fala com muito carinho, abraço e coração, mas é uma verdade dura. Tipo, ó, vamos corrigir então, né? A gente tem que conhecer a instituição e tá lá. Sim. Entendo e acho bem, bem interessante você dar esse puxão de orelha em relação a isso, né? Mas é que, assim, pelo menos na nossa região, após isso ser trazido após o fórum regional, criou-se um grupo de trabalho na região para poder analisar se isso pode ou não acontecer ou algo do tipo. E eu fiquei assim, gente, como assim? Isso já não deveria estar ali, entendeu? Ou já não está ali, ninguém percebeu e só, entendeu? Então a minha dúvida foi mais pensando nesse sentido. Como é que ninguém prestou atenção nisso, entendeu? E acabou se criando um grupo de trabalho que você fica, como assim, gente? Mas obrigado pela resposta, gente. Eu tenho direito a uma réplica rapidão, mas só para contribuir, falar assim, ó, eu me coloco à disposição, tá, para precisar ajudar isso. E sim, Patrick, tem gente que é eleito vereador e não sabe o que é ser vereador. Tem gente que vira deputado federal e não sabe o que faz um deputado federal. Isso não é uma prerrogativa do movimento escoteiro, tá? A gente tem casos assim, e são casos públicos, tá? Assim, você morre de dar risada quando as pessoas colocam isso, né? Por exemplo, o estatuto está lá, a comissão fiscal é eleita por voto unitário. A gente teve uma região que o pessoal falou, por que a gente não faz em chapa? Porque não pode, o estatuto está dizendo, só que ninguém foi lá pegar e folhear. Então, às vezes, é o desconhecimento, né? E conhecer é importante para transformar. Não conhecer também é um mecanismo de dominação. Se as pessoas não conhecem, elas são facilmente dominadas. Então, o grande lance para mudar isso é conhecer a fundo a instituição. Perfeito. Obrigado, gente. Muito obrigado, chefe. Bom, vou encerrando aqui a nossa reunião. Já gostaria de agradecer a presença dos nossos 3 candidatos, chefe Aparecido Carlos, chefe Lídia Icuta, é assim que fala, chefe? Icuta, e chefe Robson Moraes. Obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Gostaria de agradecer também ao convite, a participação aqui também do Núcleo Regional de Jovens Líderes, né? Obrigado, Ian, obrigado, Patrick, obrigado, Cecília. E também gostaria de agradecer a Milena, o Léo e o Rafa, que é nossos jovens líderes, né? E a participação também do Pedro Augusto, que é da região do Rio Grande do Sul, certo, Pedro? Acho que era isso, né? Se eu não me falha a memória. Do Rio Grande do Sul. Participou acompanhando aqui a nossa reunião. Acredito, não sei, o Ian, Patrick, me deem um joinha, acredito que a gente pode deixar aí uns 2 minutos para eles finalizarem aí, colocarem
suas considerações finais. Ian, precisão. Acho que pode ser 1 minuto rapidinho. Só umas palavras finais mesmo. Vou deixar aí 1 minutinho para cada um de vocês deixar aí as suas considerações finais. Bom, na ordem que está na minha tela aqui agora, eu vou deixar chefe Aparecido, chefe Lídia e chefe Robson, tá? Nessa ordem. Bom, quero agradecer. Obrigado pelo convite, né? É a segunda participação que eu tive. Nós tivemos uma outra também na semana aqui. E aguardo todo mundo lá no Congresso, agora que nós vamos ter na Assembleia, né? Desculpa, nesse final de semana. E estou à disposição para ajudar. E o que é o projeto? É cumprir o que está escrito lá nos regulamentos e tentar fazer o melhor possível para isso, né? Sempre alerta para vocês. Chefe, sempre aberto. Agora sou eu, Fernando? Olha só, Patrick, você já andou 5 segundos. Voltei, perdão. Posso ir? Pode. Ok, pessoal, muito obrigada aí pela possibilidade. Obrigada, Robson. Eu fico encantada com a sua fala. Eu falo para ele assim, nossa, eu queria ser que nem você quando eu crescer, porque ele fala tão bonito, né, gente? E assim, e com consistência, eu admiro. E assim, Cido, muito obrigada aí pela parceria. Estaremos lá no domingo, na eleição, no sábado, no domingo, e assim, eu acho que eu estou super feliz de poder estar junto com essa turma, com o Robson e com o Cido, e a vida, e vamos lá para nos encontrar, nos abraçar, nos confraternizar, isso que é muito importante, né? Exercer a fraternidade escoteira, que é muito importante. A gente precisa muito esse momento de união, de paz, de confraternização, de olhar para a cara das pessoas, dar um abraço, dar a mão esquerda para apertar, né, o cumprimento escoteiro. Super obrigada e a gente se vê no final de semana. Muito obrigada. Uai, no tempo, hein? No tempo certinho, bem longo. Obrigado, chefe. Chefe Robson. Falando! Bom, Cido, um abraço, faz parte da minha história. Lídia, um abraço. É uma pena que é uma vaga só, bicha. Ia ser legal a gente estar junto. Eu já conversei, né, dentro do processo eleitoral, conversei muito mais com a Lídia, né, do que o Cido só, né, mandei uma mensagem na época falando, estou me candidatando, né, com a Lídia a gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, então eu reitero aqui, né, independente do resultado, eu me coloco à disposição do Núcleo Regional de Jovens Líderes de São Paulo, da Lídia ou do Cido, né, caso sejam os eleitos por São Paulo, para trabalhar junto, para construir, para a gente conversar. Acho que isso é importante, né? Acima de tudo, nós somos uma instituição, ela é regida por um CNPJ, mas nós temos uma base moral, e ela é mais importante que qualquer outra coisa. Então, é dentro dessa base moral que eu pretendo trabalhar. Então, um grande abraço a vocês, até o final de semana, se nos vermos, sempre alerta. 2 segundos, vai Corinthians também, não preciso falar. Obrigado, chefe. O Pedro levantou a mão. Só um comentário, eu só queria parabenizar os 3 candidatos por essa harmonia, por essa cordialidade, por essa fraternidade que vocês tiveram durante esse debate. Eu fiquei encantadíssimo de acompanhar a forma que vocês se relacionaram aqui. A gente sabe que a gente vive muitas vezes a flor da pele, com momentos muito, como é que eu posso dizer, apegados aos nossos candidatos e muita polarização. E ver vocês debatendo de uma forma tão saudável me deu esperança de que isso é possível em todos os lugares da UEB. Então, assim, de verdade, mil parabéns por esse debate. Acho que foi lindo. Foi super um debate de alto nível, então só queria reforçar esse reconhecimento, porque não é sempre que a gente sabe que nossa instituição é falha, a gente sabe que nós temos problemas, e não é sempre que a gente encontra escoteiros tão fraternos, tão cortês, tão cordiais quanto vocês, principalmente em momentos eleitorais como esse. Então, até comentei com o Robson aqui no privado, achei incrível.
parabéns de verdade por esse espaço, pela forma que vocês estão se tratando, merecem esse reconhecimento. Parabéns, pessoal, excelente debate. Pedro, só um adendo. Antigamente, nós tínhamos aqui em São Paulo os polos de desenvolvimento do escotismo, né? Nós somos dos distritos vizinhos que compunham o mesmo polo, que era o Rota dos Bandeirantes. Então, a gente conviveu muito tempo junto, e nossos distritos hoje são vizinhos, né? A Lídia é do 8º, eu sou do 9º, Cida do 10º, né? A Lídia é comissária no 8º, eu já fui comissário do 9º, não sou mais já há bastante tempo, o Cido do 10º, então tem uma história aí, né? E tem uma promessa. Se a gente não cumprir essa promessa, o que eu vou fazer aqui, né? Então, receba meu abraço e eu tenho esperança, sim, vamos ter essa esperança junto. Certo. E além disso, Pedro, além deles já se conhecerem há bastante tempo, antes de começar tudo aqui, a gente fez um pacto dizendo que era sem cadeirada nessa reunião, esse debate que era sem cadeirada. Meu nome é Robson Moraes Marçal, né? Então, brincadeira. Bom, em nome Eu estou em da... desvantagem aqui, eu só tenho um vaso atrás de mim ali, já tem um monte de coisa. O Ciro tem um monte de coisa, tem um armário, dá para sair, né? Um monte de coisa. Brincadeira. Vamos junto, galera. E obrigado também Beleza. aí ao núcleo. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? E gostaria de agradecer ao Fernando e a presença de todos os candidatos, e nos vemos no sábado e no domingo na Assembleia Regional Escoteira de São Paulo. Beijo grande, pessoal. Boa sorte a todos. Tchau, tchau.